Bom, acho que ninguém imaginava passar o fim de semana tendo que lidar com mais um tropeço do Fluminense no Campeonato Brasileiro e também com uma saída totalmente repentina, inesperada do Marcelo. Uma relação que chega ao fim depois de um retorno extremamente comemorado pela torcida do Fluminense, pelo clube, pelo próprio Marcelo, pelo reencontro entre um jogador que nasceu em Xerém e conquistou o mundo, que foi referência no futebol mundial, que foi referência em um dos maiores clubes do mundo, e que voltou para casa, ganhou o título da Libertadores. Então fica um sentimento muito ruim, porque não só não pelo que foi, mas pelo que ainda poderia ser, né? Pelo que ainda poderia ser construído a partir daqui. Mas com as informações que a gente tem de bastidores, eu vou trazer outras informações aqui para vocês, alguns detalhes que eu apurei ao longo deste sábado extremamente conturbado, extremamente movimentado, é de que essa rescisão de contrato com o Marcelo, ela não tem só apenas um lado da história, não é o lado do Mano Menezes, não é o lado do Marcelo, não é o lado do Fluminense. É que, da forma como as coisas aconteceram na sexta-feira à noite, a partir da discussão entre Marcelo e Mano Menezes, a partir dali, daquele momento, o desfecho de tudo isso já estava praticamente traçado. Porque a demissão do Marcelo, ela não acontece naquele momento, né? Na verdade, ela é uma construção de um comportamento que vem sendo, ao longo de todo esse tempo da presença do Marcelo no Fluminense, debatido, e já foi muito debatido internamente, com funcionários, jogadores, diretoria, comissão técnica, né? Não é de hoje que isso vem sendo, que o tema comportamento do Marcelo é assunto, é debate no clube. Só que isso veio se intensificando nos últimos tempos, né? Até chegar ao ponto de se tornar insustentável. E aí a reação do Marcelo ao pedido do Mano Menezes para que ele entre no jogo e faça determinada coisa, ele pede para não encostar, para não falar com ele, foi basicamente a gota d'água. A gente teve uma informação, a Alina Stari, que primeiro publicou essa informação com exclusividade, ela trouxe um complemento dessa notícia que eu vou trazer depois, vou acrescentar aqui ao que ela disse. Vou só colocar esse trecho aqui da informação da Aline para a gente escutar e a partir daí complementar com algumas coisas. A relação do Mano com o Marcelo ela já não vinha boa há muito tempo, é importante destacar esse ponto, mas certamente a gota d'água foi nessa sexta-feira, na reta final da partida contra o Grêmio, quando aos 49 minutos do segundo tempo o Mano chama o Marcelo para entrar na partida, abraça o jogador para passar algumas informações e o Marcelo diz para ele que não precisa abraçá-lo para tentar fazer média com o torcedor e fingir que gostava dele. Essas informações elas foram antecipadas pelo Trivela e confirmadas com algumas fontes da TNT Esportes. O Mano ordena que o Marcelo volte imediatamente para o banco de reservas, troca a substituição e coloca o JK. Depois da partida, obviamente, no vestiário o clima era muito tenso, e não só pelo resultado, o 2-2 sofrido na reta final, como pelo desentendimento do treinador com um jogador tão importante pro grupo, né, como é o Marcelo, e o Mano falou para todo o grupo que a situação já estava insustentável, que haviam muitas reclamações do Marcelo e que não dava para continuar do jeito que estava. Só que nesse momento o Marcelo não estava no vestiário porque ele foi sorteado pro antidoping. O Mano começou falando que gostaria que ele tivesse para falar isso olhando nos olhos dele. O Marcelo chega na reta final, quando o Mano já tá falando da importância da dedicação do grupo nessa reta final de temporada, e houve também a declaração do presidente Mário Bittencourt, que disse que a comissão técnica tinha carta branca para tomar a decisão. E foi o que aconteceu, porque o Mano disse para a diretoria depois, numa reunião entre a comissão e a diretoria, que não trabalharia mais com o Marcelo, e ouviu de volta que ele tinha o comando do time nas mãos. Então é isso que a gente tem de informação, é isso que a Aline trouxe de informação, e de fato houve reuniões ao longo, desde depois do jogo, da madrugada, na manhã deste sábado. Enfim, a diretoria do Fluminense praticamente não parou de trabalhar e de chegar
após todas essas conversas, a uma decisão final. O Mano disse que não queria trabalhar com o Marcelo. E o que eu posso dizer para vocês é que o Marcelo estava extremamente insatisfeito com a forma como ele vinha sendo tratado, por ser reserva e por entrar apenas alguns minutos nos jogos. E ele também já não tinha mais o desejo de trabalhar com o Mano Menezes. Tendo em vista que o contrato dele até o final do ano, ele já não tinha esse desejo, já tinha manifestado a pessoas mais próximas diversas reclamações em relação ao comando do Mano Menezes. Então na verdade era um desejo mútuo, né? O Mano não queria trabalhar mais com o Marcelo não queria mais trabalhar com o Mano Menezes. E aí a diretoria do Fluminense tinha uma decisão que eu posso dizer que acaba sendo fácil de se tomar, porque as duas partes estão pensando da mesma forma. Eu não sei dizer se o Marcelo, vamos supor, se o Marcelo chegou a tentar impor a permanência dele condicionada à demissão do Mano, não tenho essa informação. Não sei dizer se sem o Mano, o Marcelo continuaria, renovaria o contrato até o Mundial de Clubes do ano que vem. São coisas que são tanto quanto incertas, e o que eu posso trazer para vocês aqui é aquilo que eu consigo apurar com base, após muitas conversas e informações que chegam até a gente, e essas informações que a Aline publicou, eu também tive acesso depois, e acrescento essa insatisfação do Marcelo também pela forma como as coisas vinham sendo conduzidas. Vale ressaltar, e é muito importante isso, é evidente que o objetivo era que essa relação ela fosse minimamente saudável até o final do ano, para que o Fluminense tivesse paz para trabalhar nessa reta final do Campeonato Brasileiro e conseguir os pontos necessários para se livrar do rebaixamento. Ninguém queria que tudo isso ocorresse em meio a um momento tão difícil, tão complicado, de tanta pressão. Mas aconteceu por uma atitude do Marcelo. E, evidentemente, a diretoria do Fluminense não poderia ter qualquer atitude que não fosse propor a rescisão de contrato, chegar a um acordo, porque seria tirar completamente o comando do Mano Menezes. Era melhor mandar o Mano Menezes embora. Mas faltando 6 jogos para o Campeonato Brasileiro, com o time podendo voltar novamente a ficar pertinho do Z4, seria a melhor decisão? Realmente valeria o preço? Isso tudo foi pesado, foi discutido, e o Fluminense chegou até a decisão de rescindir o contrato com o Marcelo. Essa atitude e tantas outras que ele teve ao longo desse período, somadas, geraram insatisfações na diretoria, funcionários, como eu disse, as comissões técnicas anteriores também, não só do Mano Menezes. Todo mundo entendeu que, infelizmente, nesse momento, a vaidade do Marcelo, as exigências, as reclamações, os problemas, eles estavam se tornando algo maior do que qualquer coisa vinda dele, Marcelo, que poderia ajudar o clube neste momento agora a sair da situação onde está. Então o que eu estou trazendo para vocês aqui são informações, acrescentando informações em relação àquelas que a gente já tinha. E, inclusive, o Rafael Marques, que é um grande amigo, que hoje está na ESPN, trabalhei com ele mais de 10 anos na Rádio Globo, ele, na ESPN, ele falou isso aqui, só para vocês terem uma noção. Vamos lá. Tem percebido a reação nas redes sociais, ele está muito mais aliviado, muito mais, digamos, certo de que foi o melhor para o clube, essa saída do Marcelo, do que propriamente lamentando pelo fato de ser um ídolo, alguém identificado com a torcida do Fluminense. Embora tenha jogado muito pouco antes de ir para a Europa, mas, claro, quando volta, o Fluminense ganha o Carioca, ganha a Libertadores, ganha a Recopa, e isso também ajuda a eternizar o nome dele também como atleta profissional. A verdade é que a gente conversou com várias pessoas ao longo do dia,
essa nota oficial do Fluminense é uma nota singela, respeitosa, mas ela é incompleta jornalisticamente, né? A gente precisa ir mais a fundo quando está diante de um fato como esse. E foi o que a gente fez hoje. Eu mantive contato com algumas pessoas, o Luciano Borges também, o Thiago D'Amaral também, a matéria assinada pelos 3 no site da ESPN. E eu conversei com pessoas que estão próximas do dia a dia do futebol do Fluminense, e os relatos sobre o comportamento do Marcelo são assombrosos, eu diria. De maus tratos a funcionários do clube, de problemas de relacionamento com atletas do elenco. Agora, mais tarde, um dos sites especializados em cobertura do Fluminense divulgou uma lista de relacionamentos internos do Marcelo no elenco do Fluminense, e só tinha bons contatos com 2 jogadores. O restante era só colega de trabalho, e ele teve problemas com basicamente todo mundo. Soube também que ele chegou a dizer, em alguns momentos, para jogadores mais jovens do elenco do Fluminense, que eles não deveriam ficar muito preocupados com treinamento físico, porque isso não era tão importante assim. Se eles fossem talentosos, isso seria suficiente. Mas o principal dele nem foi isso, né? Foi o quanto ele se colocou de uma maneira inadequada na relação com o comando, com o primeiro Fernando Diniz, depois o Marcão em algum momento, depois o Mano Menezes, sempre medindo forças veladamente. As ações do Marcelo quase sempre foram em bastidores, nunca foram as claras. Então ele era notadamente um foco difícil, um foco complexo dentro do elenco do Fluminense. Então ele já tinha um problema com o Mano Menezes também, Rafael? Esse problema com o Mano, na verdade, que chegou a ser relatado, é porque ele teve lá uma situação de 2011, quando o Mano era técnico da seleção, mas isso foi assim, o torcedor do Fluminense tem percebido a reação nas redes sociais, ele está muito mais aliviado, muito mais... Esse foi o trecho que o Rafael falou na ESPN. Eu vou trazer aqui um outro detalhe, acrescentando essa situação de 2011. A seleção brasileira estava, na época, num período de treinos, de preparação em Barcelona, e tinha disputado os jogos anteriores, e o Marcelo, ele enviou um e-mail para o Real Madrid. Ele tinha alegado para a seleção brasileira, ele estava com um problema, se não me engano, estomacal, alguma coisa, algo nesse sentido. E tinha alegado isso para a seleção brasileira e foi enviar um e-mail para o Real Madrid, dizendo, ó, já me livrei aqui, amanhã eu posso treinar. Só que ele enviou, por engano, esse e-mail para o Mano Menezes, na época. E aí gerou toda essa situação, que eu confesso que eu nem lembrava dessa história. E ele disse isso aqui, naquela oportunidade, o Mano, lá no programa Bem Amigos. Ninguém pega e abre mão de um jogador que está jogando o que ele está jogando, o que Marcelo está jogando, simplesmente porque você não tem simpatia ou você tem mais simpatia por as coisas. Vou repetir, as questões são muito mais sérias e muito mais responsáveis, e a gente está aqui para fazer o melhor. O Mano não vai falar, mas me perdoa. O Mano não vai falar, mas eu acho que a gente tem que esclarecer. Se eu estiver errado, ele me corrige. O Marcelo teria ou estava dizendo que teria algum problema físico e pediu, então, disse que não poderia jogar, e depois chegou ao conhecimento do Mano um e-mail que ele passou e endereçou errado, ou teria alguém passado por ele endereçado errado, que ele dizia ao time do Real Madrid, ó, já resolvi aqui, já posso ir para aí jogar aí. É mais ou menos por aí? Quase isso. Quase isso. Então, como estou dizendo, que foi a versão que me chegou, você disse que é quase isso. Então essa foi, na época, o que foi publicado, que foi falado pelo Mano e que foi falado nesse programa Bem Amigos. Então a gente observa que é uma construção. Isso vem ao longo do tempo, não é novidade nenhuma. A forma como o Marcelo está saindo me entristece, mas não me surpreende que isso poderia acontecer em algum momento. Ano passado, quando o Gabriel Amaral publicou, ele e Caio Blois publicaram informações de bastidores envolvendo o Marcelo, foram crucificados, principalmente o Gabriel, trazendo informações, e quando a gente publica esse tipo de informação de bastidor, a gente às vezes não tem prova, não tem como, né, de fato, não tem como provar o que a gente está falando ali, mas é algo que exige um trabalho, dedicação, uma relação de confiança com pessoas que estão no dia a dia do clube. É por isso. Porque os profissionais que são sérios, que trabalham de maneira correta, eles constroem credibilidade ao longo do tempo por isso. Porque pode não ser aprovado no mesmo instante. 1 mês depois, 2 meses depois, 3 meses depois. Mas o tempo é senhor da razão. E conforme as coisas vão acontecendo, a gente
vai observando e vê o que é verdade e o que não é verdade. Então, essa questão de comportamento, de postura da profissional do Marcelo não é de hoje, isso vem já de muito tempo. Só que agora chegou no limite. E aí foi uma repercussão mundial, como a gente poderia imaginar, por se tratar de um jogador, da importância dele, da relevância que ele tem. Vê aqui, por exemplo, Fabrício Romano, publicando aqui, obviamente, uma informação que chega a muitos e muitos lugares. O diário AS da Espanha, também destacando aqui a rescisão de contrato do Marcelo, onde, obviamente, ele... Vou até colocar aqui, vou traduzir aqui para o português, onde, obviamente, ele ganha muito destaque, né, por toda a história que ele tem lá na Espanha, no Real Madrid, enfim, se tornou notícia mundial, mas não da forma como a gente imaginava que poderia ser. O Marcelo, ele vem para o Fluminense e na época a gente destacava, pô, como esse cara é diferente, como ele agrega imagem para o clube, como ele leva o Fluminense para todos os lugares do mundo, por tudo que ele fez ao longo da carreira. Mas, ao mesmo tempo, é necessário entender que, por maior que ele seja, mais importante que ele seja, é o que eu venho falando desde ontem. E não está acima, nem ele, nem ninguém está acima do Fluminense Futebol Clube. Ninguém pode estar acima do Fluminense Futebol Clube. Então não é uma briga entre Marcelo e Mano Menezes. Vai muito além disso. A coisa é muito mais profunda. Quando o Marcelo faz isso, ele desrespeita o clube, a instituição, a sua torcida. Não é só ao Mano, apenas. O que por si só já é muito relevante por ele ser o comandante do time. Então essa relação ela chega ao fim. Muitos outros detalhes estão chegando. Há pouco recebi também uma informação de que essas conversas elas foram... O consenso era tão grande em relação ao Marcelo que não foi como no caso do Diniz, em que uns eram a favor, outros contra, e havia uma divergência, e o Paulo Angione não queria, o Fred queria, o Mário estava indeciso. A decisão para rescisão de contrato, para propor a rescisão de contrato para o Marcelo, ela foi unânime quase que de imediato, né, a partir do momento que a coisa aconteceu, porque já havia todo um histórico para chegar a esse ponto, para vocês terem uma noção. Por isso a decisão ela foi tomada muito rapidamente. No dia seguinte, no meio do dia, a gente já tinha a resolução, a nota oficial do Fluminense anunciando a saída do Marcelo. E agora, posso dizer para vocês que o meu foco está apenas na fuga do rebaixamento, na necessidade de escapar desse rebaixamento. E é disso que o Fluminense precisa agora, de pessoas, de jogadores, de funcionários que queiram ajudar o Fluminense a sair dessa situação. Quem não quiser, que saia. O Mano já tomou decisões importantes e eu fico muito à vontade para falar isso porque já critiquei, já elogiei muito e já critiquei quando errou, quando tomou decisões erradas, mas disso ninguém pode falar. O Mano está colocando o dedo na ferida. Quem não está comprometido está saindo, vai embora, que saia. Quem não está comprometido, que peça as contas e suma do Fluminense. Estou falando do Marcelo, não, de qualquer um, tá? Como alguns já assumiram, outros estão afastados, porque se não há entrega técnica, como a gente imaginava, tática de desempenho, que pelo menos reste a honestidade, a vontade, a hombridade de tirar o Fluminense da onde esses caras colocaram. Então tomara que a partir de amanhã o foco seja 100% nisso. E que nada venha a tirar o Fluminense desse caminho, a começar para o jogo contra o Internacional no Beira-Rio, que vai ser extremamente complicado. Então é isso, galera. Espero ter esclarecido, ajudado a esclarecer com mais informações de bastidores, com tudo aquilo que a gente colheu de informação, para tentar, da melhor forma, levar uma informação correta, bem explicada e de maneira ordenada para que vocês pudessem tirar suas próprias conclusões. Beleza? Um abraço e a gente volta assim que tivermos mais notícias e informações.